governo e as entidades. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia, presidente da comissão do nosso Conselho Estadual de Saúde, querido Marcos. Bom dia aqui a deputada Fabiola Mansur, que é da Comissão de Saúde, acho que preside hoje, né? É titular da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia, a representação do RH, da Secretaria Estadual de Saúde, que é Luciano, a querida Alessandra, presidente do CEB, que tem sido, não é, parceiro gigante nessa construção, a nossa queridíssima Ivanilda, que dirige o Cine Saúde, organiza os trabalhadores públicos em torno das reivindicações de todas as ordens dos trabalhadores públicos em saúde. Quero abraçar aqui o Sintefem, que tem sido também um dínamo nesse processo de articulação dos técnicos e auxiliares de enfermagem pela Bahia, o Conselho Regional de Enfermagem, já está na mesa aqui. Então, aqui está todo o Fórum da Enfermagem, o Fórum Baiano. Quero abraçar todos e todas. Algumas eu conheci nas passeatas, não é? Outros nós temos nos visto nos debates, mas, acima de tudo, temos nos acompanhado nas redes, nessa jornada de lutas da maior importância da vida, da saúde, dos profissionais de saúde no Brasil. Então, eu gostaria, primeiro, de dizer, nesse ambiente privilegiado do Conselho Estadual de Saúde, que essa jornada da enfermagem ela abre o portal para a discussão sobre a dignificação salarial dos trabalhadores em saúde em nosso Estado e em nosso país. Porque não há dúvida que nós fomos sempre subremunerados. Mas a enfermagem, como é a categoria mais numerosa, majoritariamente feminina, mas explorados homens e mulheres. A verdade é que vocês, que são um contingente maior, carregam o serviço assistencial nos ombros. E isso eu acho que é um dever da equipe multidisciplinar de saúde reconhecer esse fato. Reconhecer esse fato. É assistência de cabeceira, é administração de pessoal nos serviços de saúde, nos hospitais de alta complexidade, é a gerência das comissões de combate à infecção hospitalar. É todo um processo de luta. A enfermagem veio se reinventando no curso dos séculos da sua ação, formada como profissão de guerras, né? E, objetivamente, hoje sendo esse exército civil que constrói a saúde, e especialmente que segura o SUS nos ombros. Então, essa luta é antiga, como a luta das 30 horas é antiga, e eu agora não posso mais negar, estou ficando antiga, mas atualizada. E a verdade é que nós não tínhamos correlação de forças. Mas vocês vejam que nem sempre a correlação de forças, o número de deputados, consentimento trabalhista, garantidores de direitos, como eles chamam, garantistas, não é sempre isso que define. Às vezes define muito mais a voz das ruas. E a pandemia, que foi desastrosa, e nós sabemos que quase 1.000 profissionais de enfermagem pereceram, mas, acima disso, o trabalho da enfermagem foi visualizado, o que, para nós, não era nenhuma novidade. Porque nós assistimos H1N1, assistimos outras epidemias, assistimos o cotidiano da enfermagem nos hospitais de doenças infecciosas, aqui o Couto Maia, assistimos a vida inteira o enfrentamento da enfermagem. Quando eu vi, durante a pandemia, fazerem um estardalhaço com a mãozinha de luva na beira de um leito, eu digo, meu Deus, eu vi isso aos 17 anos de idade no Hospital das Clínicas. Então, a enfermagem há muito tempo consola, a enfermagem há muito tempo acolhe, a enfermagem a vida inteira constrói essas relações. É óbvio que o profissional de enfermagem, com o passar do tempo, com salário ruim, sem direitos, sem reajustes, sem cuidado com sua própria saúde, porque é uma luta, você enfrenta o absenteísmo crescente por condições de trabalho negligenciadas. É em pé o dia todo, não tem direito a um descanso. Adão, tudo bem, tem um conforto médico, ótimo, mas há conforto para o profissional da enfermagem? Há possibilidades efetivas de você diminuir a quantidade de problemas circulatórios posicionais, que você fica em pé o dia todo e o seu salário é baixo, você tem que trabalhar em 3 lugares diferentes. Eu saía da minha atividade como farmacêutica bioquímica, da pesquisa, do laboratório, tinha tempo de ir na biblioteca, pesquisar, saía com o livro na cabeça, mas minha amiga enfermeira, Ivete, irmã,
não é? Ela saía de cabelo molhado do Hospital das Clínicas para ir para uma clínica psiquiátrica para pegar o segundo plantão. Então, é muito injusto a jornada, as condições de trabalho. E isso daí é uma coisa que se cristalizou e nós temos que enfrentar. A pandemia exacerbou, né, o sacrifício e a sociedade viu. E quando vocês se juntaram e ergueram a voz, aí não teve jeito. As leis foram aprovadas. Então, eu só queria fazer essa introdução para dizer que foi a grande mobilização da enfermagem brasileira que gerou essas vitórias. Não é? Nós somos carreadores desta vontade, mas os vitoriosos são vocês e suas entidades. A unidade é a grande arma que vocês não devem abrir mão de terem. Porque, no momento que a divisão se instala, a derrota é a porta imediatamente posterior a essa caminhada. Então, é muito importante que a gente reflita sobre tudo isso, porque esse movimento não pode parar, porque é agora que o piso vai virar uma realidade. Até esse exato momento, o piso é lei. Só que ele veio numa condição que muitos esperavam que viessem com fragilidade. Encontrei Contarato ontem, o nosso querido senador Contarato, do PT do Espírito Santo, no aeroporto. Ele ainda, para votar nesses 2 momentos de dificuldade que nós vivemos na Câmara dos Deputados, e Contarato, eu disse a ele, aí, Contarato, ele disse, olha, ainda bem que você e Carmen tinham nos olhos, eu digo, os meus são grandes, né? Tinham os olhos de ver e complementaram a lei, senão nós estávamos estraçalhados. Realmente, a lei inicial era cheia de coração, né? No entanto, ela não tinha a âncora constitucional e as garantias constitucionais para impedir que qualquer coisa a derrubasse. Então, nós demos a substância constitucional. Então, a lei, ela garante o piso nacional, independentemente de jornada de trabalho. Está escrito na lei e amarrado da emenda constitucional 124. O que é que diz a emenda constitucional 124? Está na Constituição, não é na minha boca. Agora está no livrinho verde. Tem que cumprir. Não é? Ele diz que nós não podemos... É um piso profissional. É o seguinte, para que um enfermeiro, um auxiliar, um técnico, inicie, bote o jaleco e pegue, não é, uma seringa para aplicar um intramuscular, ele tem que ganhar o piso. O piso é o marco zero. O piso é por onde você começa a trabalhar. Por isso, o piso é salário base, é vencimento base. Está escrito na lei. Né? Está escrito na lei também, e na emenda constitucional 124, que os servidores públicos eles terão que haver uma interpolação com os seus planos de carreira. Porque, devido à luta de nós, servidores públicos, nós conquistamos planos de carreira, nós conquistamos evolução nas carreiras. Não obstante, elas fiquem estacionadas, às vezes, um tempo, não tenha reajuste, a condição financeira do Estado ou do Brasil segurou, não sei o que lá, tudo bem, mas tem um plano. E isso não foi dado, foi conquistado. Foi conquistado. O daqui mesmo eu era deputado estadual quando a gente aprovou, porque eu já fui deputado estadual 2 vezes. Né? Então, é velho o negócio. Então, minha gente, a gente tem que ter essa clareza, isso não há dúvida, porque está escrito na lei. A gente pode botar a lei aqui no ar. Aliás, eu acho que todo mundo deve ter no seu local de trabalho as 3 questões, a lei e as 2 emendas constitucionais na mão. Porque na hora que vier, não, o de 20 vai ganhar menos do de 40, não é isso. Todo mundo ganha igual no começo e depois você vai diferenciando de acordo com jornada, com gratificações, isso é outra coisa. Tempo de serviço é outra coisa. Isso são elementos de direitos aderentes. Mas o piso é piso, teto é teto. E o que leva o piso ao teto é uma carreira, que no setor público existe. Então, esclarecendo logo a primeira questão. Segunda questão, posta a votação da 127, da emenda constitucional 127, e sua promulgação, garantindo de onde vêm os recursos, deve ficar claro. Os recursos não são frutos de receitas primárias da União. O que é receita primária, Fabiola? Imposto de renda, não é? Royalties quaisquer, não importa, qualquer tipo de receita primária da coleção de impostos do Estado brasileiro
não é? Esse piso não veio. Nós mergulhamos. Quando o ministro Barroso nos fez aquela interrupção, não é? E impediu que o piso fosse a termo, porque ele queria ver as fontes, eu até apelidei Carmen de Carmen Fontes Anoto, porque a bichinha não dormia, ela não dormia. A gente vai arranjar essa fonte. E a gente fez mirabolices e botou um artigo no projeto dos jogos, até dos jogos. Na hora que aprovou esse projeto, tem dinheiro para a enfermagem, que nós botamos um artigo lá. Nós botamos desoneração de folha, que Arthur Lira não quer nem ouvir falar. E o pior, ele tem razão, porque o que é a desoneração de uma rede de grande porte? Eu não quero citar nomes. Será que essas redes precisam não pagar impostos? Então, eu acho que ele tem razão teórica sobre isso. O Estado brasileiro não pode ser mordido desse jeito, né? Mas a gente está lá pedindo, porque nós não tínhamos de onde tirar o dinheiro. E aí veio o Mauro Benevides, que é um tributarista, e estudou isso, viu, Fabiola? Estudou isso, porque os prefeitos estão lhe dizendo muita coisa, eu quero muito que você escute. Então, efetivamente, o dinheiro é um dinheiro de um superávit, de um lucro de fundos públicos, do Fundo da Educação, da Ciência e Tecnologia, do Fundo, sem prejuízo do pagamento, dos percentuais previstos para os planos de saúde de seus servidores, para as coisas. É um superávit. Os fundos estavam parados, desde Temer, com a lucratividade de 33 bi que não podiam ser mexidos. Não podia ser usado para nada. Ninguém pensou em usar. Agora, quando a gente pensou, nego quis morder, branco também, né? Então, esse dinheiro, ele não tira o dinheiro da combalida saúde do município. Não é verdade que o dinheiro do piso vai quebrar município, nem vai quebrar estados. O dinheiro é do superávit, que é superavitário, é do lucro de fundos públicos. Está escrito. Como nós vimos que, talvez em 3 anos, a gente não quer o que o dinheiro dá, porque se dava 10 bi e pouco, a gente tinha 33, então 3 anos sem impacto. Então, a partir disso, vai buscar esse dinheiro aonde? Se depois o país não crescer o suficiente para pagar, aí botamos o pré-sal, a parte não legislada. E aí contamos com um técnico que Sola nos levou lá, Marcos. E esse menino nos abriu os olhos e a gente botou o pré-sal a partir de 2027, a parte não legislada. Porque tem uma parte do pré-sal que já está legislada para educação e saúde, mas 50% não estava. Então, ele poderá, constitucionalmente, que é mais do que legalmente, não é, ser acessado se faltar dinheiro. E o dinheiro está lá. Você veja, o Brasil tem dinheiro. Não é? Então, enfim, o dinheiro é esse. Mas, e aí aprovamos tudo. Uma coisa para deixar claro, o Legislativo fez a sua lição de casa. Agora, a caneta está com o Poder Executivo. Ali se resolva, não vai ter deputado que vai resolver. Agora é o Poder Executivo, o Ministério da Saúde e os entes federados, estados, municípios e as demais estruturas que estão previstas legalmente para receber esta complementação. Complementação. Porque foi assim que ficou determinado que o município paga 1.450 para o trabalhador, enfermeiro de nível superior, né, porque 85% dos municípios brasileiros pagam isso. Então, a União, através deste dinheiro dos fundos públicos, vai complementar para chegar ao valor dos pisos. Essa é a lógica. Aí tem gestores dizendo, eu quero que a União pague todo. Não tem como pagar todo. Meu município vai falir. Não vai falir. O senhor não já paga esse valor? O senhor já paga esse valor. Agora, o senhor vai receber o complemento para chegar ao piso. Né? Então, como foi isso? Por que eu estou dizendo que o parlamento esgotou? Esgotou porque nós entregamos o pacote pronto. Aprovamos uma lei e 2 emendas constitucionais. Vou dizer a vocês, muita coisa me realiza esses anos de mandato parlamentar, mas dificilmente alguma chegará ao nível de felicidade e realização de ter participado desse processo com vocês. E aí,
O Ministério da Saúde, cônscio disso, depois de várias falas de Lula, vocês com as faixas nos atos de Lula, tudo, né? Que a gente sabe, né? Então, o Ministério da Saúde montou o grupo de trabalho. A nossa expectativa inicial, em janeiro, ninguém teve férias, era que fosse uma medida provisória. Porque a medida provisória, Ivanilda, na hora que baixasse, valia, né? Mas aí tivemos com a ministra Nízia, tivemos com o ministro Rui. Rui é muito detalhista, né? Ele disse, mas Alice, veja só, a gente vai encontrar um monte de coisa, como ele conhece os municípios, né? Vai ter um bocado de coisa diferente de um para o outro, e de fato, né? Aí optaram por uma portaria. E o Ministério fez a portaria sem a gente, sem as entidades e sem os deputados. Então, fez a primeira portaria e a gente avisou, vai dar problema, com outro nome, né? Vai dar problema, porque precisa ouvir. Resultado, a primeira publicação tem coisa de 20 dias, por aí, né? Então, a primeira publicação veio cheia de inconsistências. Tinha município que recebia 0, tinha município que recebia muito pouco, comparado com outro município com a mesma população. Entendeu? Outros demais. Eu disse, é isso. O técnico do Ministério, aliás, uma equipe técnica muito bacana, disse, olha, o problema é que nós não temos o censo da enfermagem, nem dava tempo. Se fosse fazer o censo, ia pagar em dezembro. Então, não dá. Não, nós concordamos que não dá. Então, qual foi a saída deles? Eles usaram apenas a RAIS, né? Só que essas informações da RAIS não estão completas. Tem municípios que não atualizaram a RAIS. Tem também outros municípios que têm outras formas de contratação. Tem contratação a partir de organização social, tem contratação a partir de serviços prestados contra recibo. Tem de tudo no país, né? Então, a segunda portaria já saiu melhor, porque no intervalo entre uma e outra, as prefeituras se apressaram para ir ao Ministério, né? Prefeituras muito responsáveis foram lá para corrigir, para dizer, não, a minha tabela é essa daqui. E o Ministério, inclusive, a ministra esteve aqui na Bahia, há 2 semanas atrás, e disse que está completamente disponível para o Ministério receber esses dados, não é? Aí, anteontem, foi chamada uma reunião do velho grupo de trabalho. E aí foram as entidades todas que estão aqui na mesa estiveram lá representadas. CNTSS, CNTS, não é? ABEM Nacional, Conselho Federal de Enfermagem, Federação Nacional dos Enfermeiros, quem foi mais? Todas. Estavam todas. Né? E, nessa oportunidade, isso ficou claro na mesa. E o que é que nós sugerimos? Sugerimos que eles deem um prazo para os entes, né? Para os entes que estão credenciados legalmente e constitucionalmente a receber o piso, que ela deu prazo. A minha sugestão foi 10 de junho, para poder a folha de julho não ter erro. Porque vai ter erro na folha de maio e junho? Possivelmente. E nós não podemos permitir que seja um hecatombe. Você quer saber da minha opinião? De caricatura? Se fosse R$1 para todo mundo, escrito piso, a gente devia pegar. Entendeu? Mas não vai ser isso, não. Então, eu acho que o que se precisa é consolidar pelo menos um pagamento imediatamente. Porque o que é que pode interromper isso? A única coisa inusitada que foge ao nosso controle é outra decisão judicial. E tem gente atrás. Paro por aqui. Então, assim, o que é que o Ministério disse? Gente, vai pagar maio e junho em 1º de julho. É a intenção do Ministério, entendeu? Aí nós perguntamos, a partir de quando de maio? Porque o que a lei diz é mês cheio. O Ministério diz que só tem condições legais, segundo a derrubada da liminar de Barroso, a partir do dia da derrubada da liminar, que é 16, dia do meu aniversário. Né? Então, então assim, a gente fez uma confusão, as entidades, né, fizeram apelo, não é possível, já era para ter pago, já era para ser retroativo desde a data da publicação da lei, e não foi, e veio a liminar.
e nós estamos querendo que comece, então comece. Mas a tendência é que pague o mês de junho inteiro e a metade de maio. E a metade de maio a partir de 1º de julho. Né? E aí, no fim de julho, paga julho, fim de agosto, paga como é. Né? A vida laboral, primeiro a gente trabalha, depois a gente ganha. Né? Então, é assim. Então, uma outra questão é que os problemas dos desvios de função são graves. Né? Desvios de função. Então, auxiliares que atuam como técnico. Agora, aqui na chegada da Articler, né, ela me trouxe um caso de um município, que ela já está visitando os municípios, né, e Ivanilda também, que tem um município X que o técnico de enfermagem é contratado como agente de serviços técnicos. Entendeu? E o prefeito já disse, mas aqui eu não tenho obrigação legal de pagar gente, que é isso. Então, qual é a minha sugestão? Onde não está cravado técnico, auxiliar, enfermeiro, tem que pegar uma declaração do que ele realiza e o prefeito entregar ao Ministério da Saúde e ali conformar a lista. Não é possível esse tipo de manobra. Né? Ou então, se ele não certificar, vai filmar ele trabalhando e vão embora exigir do Ministério Público um termo de ajuste de conduta para poder subir o nome. Porque a questão é, como não tem o censo da enfermagem, é nome a nome. É nome a nome, salário a salário, para fazer a complementação. Então, é trabalhoso? É. Pode ter erro? Pode. E nós temos que ter essa visão, não é? E vai ter. O ideal é ter menos. A segunda portaria já induz ter menos erros, não é? Mas, objetivamente, é fundamental que a gente constitua esse movimento, daqui até o dia 10, quando fecha a folha para julho, né? Para julho, que todos os nomes estejam nas listas. E que esse tipo de situação de profissionais que não estão caracterizados na sua função real, ele suba na função real. Os hospitais federais, que a gente sabe que é a EBSER hoje que contrata boa parte dos trabalhadores do Hospital das Clínicas e aqui dos 2 outros hospitais federais que temos, o Ananeri e, se bem que o ortopédico está com o Estado agora, mas tem muito servidor federal lá. Né? Não, o Hospital a Climério e o Hospital das Clínicas da Universidade e mais o Ananeri e como é o nome do outro? Manuel Vitorino, né? Manuel Vitorino. Então, esses hospitais, eles vão ser... A negociação será com o MEC. Porque onde é o hospital-escola, e o Ananeri foi elevado a essa condição, né? Onde é considerado hospital-escola, ou hospital federal, hospital-escola será com o MEC. Os hospitais federais, onde a EBSER governa, será também com o MEC, porque a EBSER é gerenciada pelo MEC, o seu contrato. Os hospitais estaduais, com as devidas secretarias. Hospitais estaduais, unidades de pronto atendimento estadual, todo serviço público estadual com as secretarias estaduais e seus secretários. Os hospitais municipais, UBS, né, e tudo mais, onde o trabalhador da enfermagem esteja, nos municípios. Né? Dos estados, por exemplo, como é o nome do menino? Luciano. Nós temos a rede de saúde, mas nós temos profissionais de enfermagem no presídio. Sim. Não é? Então, talvez a saúde indígena. Então, é o caso de a Secretaria de Saúde, aí já sou eu, né, sugerindo. A Secretaria de Saúde concentra esses dados, traz das secretarias, faz um trabalho interdisciplinar, né, e traz esse material para subir junto. Porque vocês já vão conformando, de certa forma, essa prévia do censo da enfermagem. Né? Agora, isso tudo é papel do Poder Executivo. Da nossa parte, são as propostas, inferências, mas quem está na mão na massa, né, das folhas, da organização das folhas, é o Poder Executivo. Nós, do Poder Legislativo, podemos levar essas sugestões. Por último, né, os problemas relacionados à questão da AGU. A Advocacia Geral da União, por força executória, vai mandar
eles alegam que é o órgão contencioso que tem que verificar o valor. O que é que significa isso? Que é a Secretaria de Estado, o Ministério da Saúde para os federais, as secretarias municipais de saúde, que tem que dizer, não é, quanto é, que nós não podemos fazer tabelas paralelas. Então, isso é, de fato, algo que confirma que a caneta está com o Poder Executivo e que nós, né, temos que buscar o Poder Executivo agora para essa solução. A reunião do CONAS e CONASEMS aconteceu com a Federação Nacional dos Prefeitos, que é dirigida por Edivaldo Nogueira, aquele que foi prefeito de Aracaju, que é uma pessoa progressista, né? No entanto, a informação é que a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, continua com a mesma posição do começo do processo. Né? Tanto que eu estou chamando uma audiência pública na Câmara dos Deputados para a discussão do cumprimento dos pisos constitucionais, do magistério, da enfermagem e dos agentes comunitários de saúde, e estou pedindo a presença da CNM. Porque nós vamos brincar de gato e rato com a Constituição até quando? Eu tenho sido defenestrada, eu tenho sido atingida com o silêncio de companheiros do mesmo campo, porque na hora que desloca um, sobe outro, né? Então, prefeitos me difamando, né, caluniosamente, e eu vou dar o tratamento legal necessário, estou acumulando os dados, né, dizendo que eu quero quebrar o município, que foi uma irresponsabilidade. Qual é a irresponsabilidade? Se a irresponsabilidade foi do Congresso Nacional inteiro. Se a irresponsabilidade, eles estão apontando para o presidente deles, de alguns, que assinou a lei, e para o nosso, que promulgou as emendas constitucionais e agora está pondo em execução. Então, eu não posso admitir isso. E peço que vocês, na medida que tenham esses relatos, me passem, por favor, porque não é possível que o trabalho parlamentar agora vá ser criminalizado. E vá se utilizar isso politicamente para atingir quem tem voz popular num parlamento que discute cargo e emenda. Então, eu quero, portanto, levantar essa questão, porque, realmente, nós entendemos que, nesse momento, a forma inicial da RAIS era a única que se tinha, não tinha, de fato, o censo da enfermagem, mas ele é incompleto. O ideal seria que fosse o censo. No primeiro momento, não é, do bloco do PLN, nós fomos contemplados com 7,3 bi, que era o que pagaria até dezembro, mas isso foi segundo a tabela da RAIS. A tabela da RAIS mostrou inconsistências, falta gente, falta nomes. Então, possivelmente, vai ter que se pedir um pouco mais de recurso para o pagamento ser completo. Agora, Alice, existe dificuldade? Não. Sabe por quê? Porque esse dinheiro não está no cofre geral da União. É um dinheiro reservado para a enfermagem. É um dinheiro do superávit dos fundos públicos. Possivelmente teremos que fazer essa solicitação, porque o 7,3 não vai pagar a essa organização que ninguém sabia, porque não está na RAIS. Não tem cadastro, não cadastra os funcionários, entendeu? E aí, gente, as Santas Casas, a mesma coisa, as Santas Casas, elas são, não é, mais concisas, fechadas em si. Elas têm ali o número de seu pessoal. É passar o número do pessoal. É mandar para o Ministério da Saúde um ofício, Santa Casa de Misericórdia de tal município, de outro município, de não sei aonde. Bota lá e diz, está aqui, conforme a lei 14.000, o número de profissionais de enfermagem é esse, o salário pago é esse, praticado é esse, precisamos tanto para a complementação. É isso que precisa ser feito. Não tem por que entrar em desespero, não vai dar, vai fechar. Não, faça a conta, manda e vamos embora ver o que é que vai acontecer. E, por último, os privados, e aí, Alessandra, com os 60% SUS. E aí nós temos um largo contingente de profissionais de enfermagem nessas unidades. Clínica não sei aonde, do bairro tal, não posso citar o nome. Aqui em Salvador tem um monte. Né? Clínica tal, clínica São isso, santo aquilo, santa tal, privada, desse tamanho, no bairro, não é? No bairro, tem profissional de enfermagem, é privada, mas atende SUS, graças a Deus. Né? E a Secretaria de Saúde que faz o convênio para atender o povão, na medida que a gente não tem musculatura de atender todo mundo dos ambulatórios públicos. Então, se atende 60% SUS, vai ser contemplado com um dinheirinho.
para pagar, para complementar. Poxa, a gente devia estar sendo abraçado e beijado, não chutado por alguns prefeitos. Porque ele vai ter o dinheiro para complementar, não está tirando dinheiro do cofre do município. O único trabalho é botar no papel quanto paga e quanto falta para complementar o piso. Se não quiser fazer a segunda conta, mande só quando paga, que o Ministério da Saúde vai fazer o resto, né? Então, é isso. Eu finalizo dizendo, portanto, que a reunião foi produtiva, vai ter outra reunião a semana que vem. Nós estamos chamados a participar e é claro que agora, levando o feedback daqui para nós, será fundamental, porque aí eu vou chegar com essa informação, e vamos chegar com outras informações de inconsistências que podem gerar equívocos. Agora, equívocos vão acontecer, eu não tenho dúvida, né? É um processo de implantação, não é qualquer coisa, né? E é gigante, é um processo de implantação. Então, vamos embora encarando as dificuldades e implantando, e vai chegar a hora que vai estar todo mundo, né, dentro do piso. Obrigada.